Quando a gente fala de doença diarreica aguda, especialmente aquelas causadas por vírus, além do rotavírus que a gente está tratando nesse vídeo, existe um outro vírus que também é muito importante. Ele é conhecido por norovírus. Esses dois vírus, eles são os principais responsáveis pelas doenças diarreicas agudas. Como eu disse para vocês, o rotavírus é a principal causa em crianças de até 5 anos. Por outro lado, o norovírus é a principal causa em pessoas de todas as idades. Nesse sentido, o nosso grupo também explorou o papel de TREM1 na relação com o norovírus. Para poder fazer uma pesquisa como essa que a gente está apresentando aqui para vocês, a gente enfrenta vários desafios pessoais e principalmente quanto à disponibilidade de recursos, que em sua maioria são feitos com recursos públicos. Então, é muito difícil e desafiador sempre para a gente poder desenvolver esse tipo de pesquisa. Eu queria perguntar para a doutora Amanda, já que ela ficou mais à frente, o que ela destacaria, além desses que eu falei, os principais desafios que você identificou ao longo desse projeto. Bom, eu acho que o primeiro desafio que foi bastante determinante para o tempo que nós levamos para conseguir concluir isso tudo foi a questão financeira. Tanto a escolha por essas análises computacionais, inicialmente, foi feita justamente pela falta de recursos. Então, com as ferramentas computacionais, a gente consegue obter muitos resultados sem os recursos que a gente precisa para fazer os experimentos de bancada. Outro ponto também desafiador foi porque, de fato, essa é uma pesquisa inédita. Então, em questão de metodologias, nós tivemos que desenvolver novas Exato. metodologias, buscar por ensaios que não estavam descritos em artigos anteriormente. Então, isso foi algo que levou bastante tempo, bastante repetição, mas, por fim, nós conseguimos responder as perguntas que a gente tinha se proposto inicialmente. Excelente. E assim, uma coisa muito legal em ciência, pessoal, por mais frustrante que isso pareça, a gente sempre acha que ao término de uma pesquisa nós vamos responder todas as perguntas. Lei do engano. Ao término de uma pesquisa, a gente acaba tendo muito mais pontos de interrogação do que respostas, o que acaba sendo o nosso combustível como cientista, para seguir fazendo novas pesquisas e pensar em novas possibilidades. Nesse caso específico da pesquisa do Rota com o trem, uma das possibilidades que a gente pode pensar, já que a gente entendeu o contribuidor, um colaborador importante para essa relação entre o vírus e o nosso organismo, é de pensar no bloqueio, especialmente para os casos mais graves, das crianças que acabam, infelizmente, evoluindo para óbito, e impedir que isso aconteça. Vale lembrar, pessoal, que nesse contexto nós temos trabalhado tanto no entendimento da relação entre o vírus e o hospedeiro, como nessa relação com o receptor, bem como no desenvolvimento de vacinas. Isso por si só constitui a base para que estudos futuros sejam feitos para poder usar da melhor forma possível essa informação e para evitar que mais vidas sejam ceifadas em decorrência dessa doença, que de forma geral é uma doença que a gente classifica como autolimitada, ou seja, em situações normais, as crianças desenvolvem o quadro de diarreia, muitas vezes até apresentando vômito, e se elas tiverem acesso à saúde e conseguirem se reidratar, elas conseguem ficar bem. Por outro lado, para as famílias que têm uma condição social e financeira menos favorecida, e especialmente aquelas com menor acesso à saúde, infelizmente o resultado, o desfecho é o pior possível. Então, se você conhece alguém que desenvolve pesquisa, que faz ciência, procure apoiar essa pessoa e entenda que todo aquele dinheiro que você paga com impostos, ele acaba tendo uma boa destinação, como o nosso caso. Como a doutora Amanda destacou, embora muito difícil, a gente teve êxito nessa caminhada, a gente teve êxito nessa jornada. E a gente espera sempre que esses resultados eles sejam aplicáveis e aplicados na prática. Um dos maiores desafios, na pesquisa no Brasil é publicação, principalmente em revistas de acesso aberto, né, porque nós estamos falando de revistas estrangeiras
que cobram em dólar, em euro. Então, quando a gente fala de conversão, realmente o valor fica muito alto e nem sempre, quando você recebe um financiamento, está destinado um valor para o pagamento dessas taxas. Então, sempre a publicação é um desafio para a gente. No caso dessa pesquisa, nós conseguimos publicar o nosso trabalho em uma revista de acesso aberto, chamada Pathogens, o que facilita bastante a divulgação dessas informações e também a continuidade do trabalho nessa área, porque permite que outros pesquisadores possam seguir a linha e utilizar as metodologias, por exemplo, que nós utilizamos para diferentes estudos, porque no final das contas é um dos principais objetivos da pesquisa. Você não só Sem fazer o seu dúvida. trabalho, mas também como ajudar outros pesquisadores. É, nesse sentido, quando a gente fala de uma publicação, a gente está falando de uma das diferentes formas de dar retorno para vocês, para a sociedade, sobre o que a gente está fazendo dentro dos muros da universidade. Então, uma outra forma é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, de uma forma mais acessível, mais simples, mostrando para vocês o que acontece aqui dentro. E que, de fato, o que a gente faz aqui é muito sério e tem um propósito. Além disso, e em função da nossa preocupação em poder desenvolver vacinas, já que elas salvam vidas e não o contrário, nós também trabalhamos no desenvolvimento de uma vacina para eles, tanto para o Rota quanto para o Noro, e também é um vídeo que você vai encontrar aqui nesse canal.